Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal vai a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para o primeiro encontro com dirigentes do Poder Judiciário no Estado. O objetivo é promover o diálogo com presidentes de tribunais, advogados, defensores públicos e Ministério Público para ampliar a integração do Poder Judiciário. E tem mais. Durante a visita a Mato Grosso do Sul, o ministro Dias Toffoli inaugura escola reformada por detentos do sistema prisional. Colocar o reeducando, ou aquele que está interno, dentro da escola também é muito simbólico. O Conselho Nacional de Justiça prepara um esforço conjunto com outros órgãos para retomar obras paralisadas por todo o país. E você vai conhecer a campanha Aqui Tem Justiça, que mostra o que o Judiciário está fazendo para melhorar a vida das pessoas. Em Cuiabá, a justiça começa na calçada. Aqui tem justiça. Flamengo e Atlético Paranaense decidem neste domingo em Brasília a Supercopa do Brasil. O jogo coloca frente a frente as duas equipes e o campeão do Brasileiro e também da Copa do Brasil do ano passado. Só que tem um problema aqui em Brasília relacionado à cobrança da chamada taxa de conveniência na venda dos ingressos. O estádio Mané Garrincha será o palco do jogo que coloca frente a frente os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado. Só que fora do campo, tem discussão judicial sobre a chamada taxa de conveniência. O desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de Aulas Costa Ribeiro, suspendeu uma liminar que impedia a cobrança nas vendas por meio eletrônico. Ao analisar o recurso, o desembargador afirmou que a comissão não é abusiva, uma vez que a venda de ingressos pela internet é uma alternativa aos consumidores. Na decisão, o magistrado ressaltou ainda que existem 5 opções de pontos de venda físicos e que estes não podem cobrar a taxa sob pena de multa diária. Para este advogado, a decisão abre uma nova linha de debate, já que o desembargador faz a distinção entre a venda física e a eletrônica. Ele lembra que também existe decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça que entende a cobrança como abusiva. Em 2019, o STJ fixou uma regra genérica que, segundo o desembargador que proferiu a decisão no caso do jogo do Flamengo, não seria a mesma. Então você tem uma nova discussão que talvez amplie o resultado do julgamento, o que pode ser um a mais em relação ao precedente do STJ ou uma substituição desse precedente. Vai depender muito de como o processo for conduzido. A Defensoria e o Ministério Público do Rio de Janeiro ampliaram os pedidos de indenização para as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo. Ambos acrescentaram na ação coletiva ajuizada contra o clube o pagamento de ao menos R$10 mil por mês a cada vítima ou familiar, com correção monetária, juros e outros ônus legais. Além disso, a Defensoria e o MP pediram o pagamento de R$1 milhão para cada mãe e pai dos jovens atletas mortos, também corrigido. A ação requer ainda danos morais coletivos. Mãe não é responsável por dívida feita pelo pai com mensalidade e material escolar dos filhos por não ter participado do processo de cobrança. A quarta turma do STJ decidiu que, caso não haja a citação de ambos os cônjuges na fase de conhecimento do processo, aquele que não foi citado não pode responder à demanda. O caso analisado teve origem em ação movida por uma escola em 2006, com o objetivo de receber mensalidades e taxas de material escolar devidas pelo pai, que em 2004 havia contratado os serviços da instituição para 3 filhos. A instituição de ensino queria redirecionar a execução da dívida para o patrimônio da mãe dos alunos, por não ter encontrado nenhum bem em nome do pai. A escola argumentou que os pais têm responsabilidade solidária em relação ao sustento e à guarda dos filhos e, por isso, devem arcar igualmente com a educação. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, negou o pedido da instituição de ensino. Ele explicou que a obrigação dos pais com o sustento e a guarda dos filhos é solidária, mas que essa solidariedade por si só não é suficiente para a responsabilização patrimonial de ambos os cônjuges. O relator destacou ainda que o CPC, Código de Processo Civil de 1973 e o de 2015, consideram que, não havendo citação de ambos os cônjuges no processo de formação do título executivo, ainda que se trate de dívida solidária, será impossível a constrição do patrimônio do cônjuge não intimado para dele participar.
O TST manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia ao anular a sentença de uma ação que havia sido simulada para fraudar a lei e prejudicar trabalhadores. Neste caso, a empresa terceirizada MS Serviços e Construções foi condenada a pagar aproximadamente R$228 mil a um encarregado. E a Ferbasa, uma empresa de ferro de Feira de Santana, no interior do estado, foi responsabilizada subsidiariamente. E após constatar irregularidades e o esgotamento da possibilidade de recursos, ingressou com uma ação rescisória para anular a condenação. O próprio nome da empresa, que era o nome do reclamante, o fato de ele ter passado as cotas para os parentes dele, era o pai e a esposa, que eram os donos da empresa, passaram a ser donos. Posteriormente à rescisão dele, ele continuou representando a empresa perante vários órgãos, audiências. Ele era preposto da empresa em audiência. Ele não era empregado, ele era o dono da empresa, então ele fraudou, vamos dizer assim, uma ação, disse que era empregado para conseguir crédito que não era devido, né? Foi uma lide completamente simulada com a intenção específica que era fraudar credores, né? Com aquilo ali se lavaria aquele patrimônio e os outros credores trabalhistas, esses reais credores, ficariam a ver navios, né? Porque todo o patrimônio já teria ido no pagamento daquela condenação falsa. Este tipo de ação com o objetivo de fraudar direitos trabalhistas é chamada de lide simulada. Ocorre quando uma das partes ou ambas se utilizam de um processo judicial para lesar um terceiro ou o fisco. É uma utilização do processo como um meio de ludibriar a parte mais fraca e obter vantagem. Além da nulidade da decisão, se o juiz percebe isso já no primeiro momento, ele pode extinguir o processo, já extingue o processo diante de uma lide simulada. O Código de Processo Civil autoriza que o judiciário assim proceda e sem prejuízo da condenação daquela pessoa em litigância de má-fé, né? Porque esse tipo de prática tem que ser repudiada efetivamente pelo Poder Judiciário. A gente tinha todos os elementos, os instrumentos na mão. Então, a gente alerta sempre as empresas tomarem cuidado, façam seus contratos com as terceirizadas, foi uma coisa que facilitou bastante. Então, como a gente tinha contrato, a gente tinha toda a papelada em mãos, e foi muito mais fácil a gente conseguir rescindir essa ação. E você vai ver a seguir, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para o primeiro encontro com dirigentes do Poder Judiciário no estado. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também. O Conselho Nacional de Justiça recomendou que os tribunais de todo o país adotem programas de aprendizagem técnico-profissional com prioridade para jovens em situação vulnerável ou de risco social. O ano está começando e veja só como está o Centro de Integração Empresa-Escola, lotado de pessoas interessadas em se tornarem aprendizes e estagiárias. Neste salão há quase 100 pessoas e ele fica assim cheio o dia inteiro. Guilherme, de 19 anos, já trabalhou 6 meses numa padaria, mas agora quer ser aprendiz. Mais aprendizagem para a vida, né? Para o mundo e também para uma vaga de emprego, para conquistar mais objetivos na vida. Para ser aprendiz é preciso ter entre 14 e 24 anos. O jovem assina com a empresa um contrato especial de trabalho de 2 anos no máximo e recebe vários benefícios. Ele tem direito ao recebimento de vale alimentação e vale transporte. Além disso, por ele ser regido pelo regime da CLT em regime especial, ele também tem direito a férias, 13º salário, 1/3 constitucional sobre as férias. Tem direito também ao recebimento de saldo de salário, FGTS, o recolhimento em 2%. Alguns tribunais do país já contratam aprendizes, mas este mês o Conselho Nacional de Justiça recomendou que todos adotem programas. A seleção deve ser feita a partir do Cadastro Público de Emprego do Ministério do Trabalho e deve dar prioridade a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, como egressos do sistema socioeducativo, jovens que cumprem pena, vítimas do trabalho infantil, com deficiência ou de famílias de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Os jovens que serão atendidos, que são a partir de 14 anos,
terão, na sua formação profissional, uma oportunidade que até então estava limitada. O Judiciário, incluindo essa rede de contratação de jovens aprendizes, eles poderão contribuir diretamente com a transformação, né, social, profissional destes adolescentes. O Comitê Executivo Nacional para Apoio à Solução das Obras Paralisadas lança na próxima segunda-feira em Goiânia o Destrava, um programa integrado para a retomada de obras. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, o objetivo é a retomada de obras importantes para o país. A iniciativa prevê um esforço que una as diversas esferas da administração pública, do Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participa da cerimônia, assim como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e de representantes do Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União e de órgãos do governo federal. O levantamento do TCU aponta que existem 14 mil obras paralisadas por todo o país, no valor de mais de 200 bilhões de reais. O Superior Tribunal Militar condenou um subtenente do Exército por ter se comportado de forma desrespeitosa com um coronel. Eles eram vizinhos em uma vila militar do Exército em Palmas, Tocantins. De acordo com o Ministério Público Militar, em novembro de 2016, o coronel sentiu-se incomodado com o barulho de uma festa que acontecia na casa do subtenente. Ele solicitou ao vizinho por diversas vezes que diminuísse o barulho do som, que contrariava a norma interna da vila. Contrariado com as intervenções do coronel para diminuir o volume da festa, o denunciado estacionou seu carro em frente à casa do ofendido. Ele abriu o porta-malas com uma caixa de som, direcionando a música alta para a residência do comandante. Ele foi notificado e saiu do local. Porém, mais tarde, o militar retornou à casa do vizinho e, desta vez, colocou um tapete vermelho e um pneu em frente à garagem do coronel. Em 2019, a primeira instância da Justiça Militar da União condenou o réu com base no artigo 160 do Código Penal Militar, que refere ao desrespeito à superior. Ele pegou uma sentença de 4 meses e 15 dias de detenção, sem o benefício do sursis, que é a suspensão condicional da pena. O condenado apelou com recurso e o caso foi parar no Superior Tribunal Militar. Ao analisar o caso, o ministro Lúcio Mário de Barros Góes destacou que a materialidade e o dolo foram devidamente comprovados no curso do processo. O relator acatou integralmente a decisão proferida na primeira instância. Em seu entendimento, a atitude do réu foi inadmissível. Nego provimento aos apelos da Defesa e do Ministério Público Militar para manter íntegra a sentença ACO por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, está hoje em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para uma série de encontros com dirigentes do Poder Judiciário do Estado. Participam da comitiva o secretário-geral do CNJ, Carlos Vieira von Adamec, e o juiz auxiliar da presidência do Conselho, Luiz Geraldo Santana Lanfred. Mato Grosso do Sul é o 17º estado a receber a visita do ministro. Entre os compromissos agendados, Dias Toffoli participou da entrega da reforma de uma escola que foi feita e financiada por detentos. Não é só o cuidado com os detalhes da pintura ou o esforço para mover uma peça pesada. É um ato de doação. Esses homens não só trabalham na reforma da escola estadual Lino Vilachá, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, como também pagam por isso. Eles são internos de um centro de detenção que participam do projeto Pintando e Revitalizando com Liberdade, uma parceria entre o Poder Judiciário e o governo local. 11 escolas já foram reformadas pelo projeto. O espaço físico foi revitalizado sem impacto nos cofres públicos, já que os custos da obra são pagos com a contribuição de 10% do salário mínimo que cada detento recebe ao trabalhar na obra. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, conheceu de perto o resultado da parceria durante visita ao Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira e destacou o caráter simbólico do que viu. Colocar o reeducando, aquele que está interno,
dentro da escola também é muito simbólico, não é? Para exatamente essa ressocialização tão importante. Ao lado do governador do estado e de outras autoridades, o ministro Toffoli descerrou a placa que marcou o fim das obras e a devolução da unidade à comunidade. Na próxima semana, 1.110 alunos voltam às aulas. O custo total foi de quase R$500 mil. O resultado não é só estético, eles se refletem também no sistema penal, uma vez que os presos recebem formação profissional e aprimoram a ressocialização. Segundo o ministro Dias Toffoli, o modelo da parceria poderá ser replicado em outros estados da federação por meio do projeto Justiça Presente, do CNJ. A obra social foi um dos compromissos do ministro na capital sul-mato-grossense, uma experiência destacada por ele. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal da federação, arbitra os conflitos entre os estados ou entre os estados e a União, e essa importância de ir à base, de conhecer a sociedade é extremamente relevante. Ainda pela manhã, Dias Toffoli se encontrou com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O mesmo aconteceu no período da tarde, em visita aos tribunais regionais Eleitoral e do Trabalho, e no foro da Seção Judiciária Federal em Mato Grosso do Sul. O último compromisso do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça no Estado será um jantar daqui a pouco, às 8 horas da noite, na Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul. E o ministro Dias Toffoli também comentou a morte do jornalista brasileiro Léo Veras, que foi executado quarta-feira na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. O jornalista era dono de um site Porã News e vinha recebendo ameaças por causa de reportagens que fez sobre o tráfico de drogas na região. O presidente do Supremo garantiu que o Poder Judiciário vai atuar pela solução do crime. Ainda sobre segurança pública, o ministro Toffoli adiantou que na próxima semana será levado ao Congresso um projeto para dar mais celeridade aos processos que vão a júri popular. Todo atentado contra um jornalista é um atentado contra a liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal, historicamente, tem garantido esse princípio constitucional da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. E, evidentemente, que as áreas de segurança, a Polícia Judiciária irá atuar para chegar àqueles que foram os responsáveis por esse crime horrível. Do ponto de vista do Judiciário, nós temos várias ações para dar uma maior celeridade aos julgamentos do júri. A semana que vem, por exemplo, levaremos ao Congresso Nacional um projeto de lei para acelerar os processos de júri, para dar mais celeridade, e então o Judiciário faz a sua parte nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, os outros poderes também estão atuando para melhorar a segurança pública em nosso país. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso de Christian Cravinhos e manteve a condenação dele a 4 anos e 8 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa. A decisão foi por unanimidade. O TJ também negou recurso do Ministério Público, que pediu o aumento da pena. Segundo a denúncia do MP, Cravinhos se envolveu em uma briga de bar em Sorocaba em abril de 2018 e teria tentado subornar os policiais militares que atenderam a ocorrência. Ele estava em regime aberto havia poucos meses e temia que a briga o levasse novamente à cadeia. Até então, Christian cumpria a pena em regime aberto pelo assassinato do casal Manfred e Marisia von Richthofen. Para evitar e combater casos de racismo e LGBTfobia no Carnaval, o Ministério Público do Distrito Federal, juntamente com outras instituições de defesa dos direitos humanos e a Polícia Civil, estão lançando a campanha Unidos pela Diversidade. Os relatos de violência são muitos. Já sofri discriminação por estar desse jeito, porque eu sou uma pessoa amputada. Então também existe preconceito nesse sentido. Apesar de ser uma situação frequente, não existe um levantamento específico sobre o índice de reclamações de racismo e LGBTfobia no período de carnaval. Mas as instituições de defesa dos direitos humanos e a polícia estão de olho. Aqui na capital do país foi lançada a campanha Unidos da Diversidade. A ideia é conscientizar sobre a importância de respeitar as diferenças. A gente conseguiu parcerias com o metrô, com o aeroporto, para disseminar, por exemplo, vídeos, divulgando os números onde as pessoas podem, por exemplo, denunciar casos de racismo, casos de LGBTfobia. A gente colocou também adesivos em ônibus, que a gente chama de bus doors. O material da campanha também pode ser acessado nas redes sociais com a hashtag Unidos da Diversidade e Juntos pelo Respeito. A ação também incentiva a denúncia anônima, que pode ser feita por telefone. Basta ligar no Disque 100 dos Direitos Humanos
ou no 197 da Polícia Civil do DF, na Ouvidoria do Governo no número 162 ou ainda pelo Disque 127 da Ouvidoria do Ministério Público do Distrito Federal. Todas as denúncias são apuradas, são levadas à investigação e a partir do momento que se é identificado, essa pessoa é indiciada e é com certeza submetida a um julgamento. No próximo bloco, você vai conhecer a campanha Aqui Tem Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. É você ter um retorno daquilo que você merece. Estamos de volta e agora é hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as últimas informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite para todo mundo. Olha, a mansão do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, do extinto Banco Santos, que decretou falência em 2005, está sendo leiloada. As ofertas são feitas pela internet até às 3 horas da tarde da próxima terça-feira. A casa no Morumbi, na capital paulista, está avaliada em 78 milhões de reais e o lance mínimo é de 10 milhões. O leilão foi decretado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade para Juarez Camilo, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Bárbara, Minas Gerais. Juarez é acusado de fraude em licitação e do crime de ordenação de despesa não autorizada. O ex-vereador é investigado no âmbito da Operação Apolo 13, que apura corrupção, falsificação de documentos e fraude em licitações na Câmara. Os assassinatos no país caíram 19% em 2019 em relação ao ano anterior, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 41.635 homicídios. É o menor da série histórica que começou em 2007. Bem, o giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça ficam lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui na TV Justiça e na Rádio Justiça e também nas redes sociais do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça tudo o que o Judiciário tem feito para melhorar a vida do cidadão. É a campanha Aqui Tem Justiça. A cada dia, um episódio novo mostrando como os tribunais de todo o país estão contribuindo para melhorar a sociedade. Veja só. Onde a justiça anda? Em Minas Gerais, o Centro de Reconhecimento de Paternidade está atendendo de graça e de forma itinerante. Aqui tem justiça. Em Cuiabá, a justiça começa na calçada. Sabe como? O Centro Judiciário de Solução de Conflitos está intermediando acordos entre comerciantes, moradores e a prefeitura para recuperar os passeios da cidade. Aqui tem justiça. Esses são apenas alguns dos exemplos de onde a justiça está. Muitas vezes você não sabe, não é? Por isso a campanha Aqui Tem Justiça, um projeto do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e associações de magistrados, mostra onde você deve se informar sobre as ações do Judiciário. No Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Foram mais de 1 milhão de visualizações, 100 mil comentários e um mapa interativo para você descobrir com facilidade por onde andam essas iniciativas que ajudam tanta gente. Quer saber mais? Se você tem acesso às redes sociais, é só digitar hashtag Aqui Tem Justiça e todas essas ações irão aparecer. E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, faz um convite para você. O programa Aqui Tem Justiça
é um programa que mostra como o judiciário brasileiro está presente em todos os rincões, em todos os locais mais distantes do país e também atendendo a população mais carente. Assistam aos programas Aqui Tem Justiça. E você assiste agora ao primeiro episódio da série Aqui Tem Justiça. É a história de como o judiciário tem ajudado as comunidades ribeirinhas em Rondônia. Aqui Tem Justiça. Em Rondônia, o barco da justiça está a todo vapor. Quer saber por quê? A justiça itinerante está resolvendo a vida das comunidades ribeirinhas do Rio Madeira. Quando o barco atraca, os moradores entram para tirar documentos como carteira de identidade, título de eleitor e certidões de nascimento e casamento. Os servidores da justiça também ajudam a resolver conflitos. Pensão alimentícia, investigação de paternidade. Não importa a distância, tem que ter justiça. E nós ficamos por aqui, mas que tal participar do Jornal da Justiça com a gente? Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, anote aí, 61 99260 6116. Participe!